Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, programa do canal do Observatório da TV que, semanalmente, resgata trajetórias de profissionais muito importantes do nosso cenário artístico que estão vivos para receber essa homenagem. Essa é uma diferença que marca o Vale a Pena de outras iniciativas que também são dignas de todo reconhecimento, mas que costumam acontecer quando esses artistas nos deixam. Nós aqui fazemos o contrário, tentamos homenagear em vida do artista. Nesta semana falamos da atriz e cineasta Carla Camurati. Antes de falarmos sobre a trajetória de Carla Camurati, eu peço a você, como peço sempre, que, se não for inscrito ainda aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho para não perder os nossos conteúdos, ser avisado quando eles forem publicados, Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, comente aqui, sugira, critique, elogie, complemente, enfim, esse é um espaço aberto para vocês. E também acompanhem, segunda-feira à noite, ao vivo, a partir das 8 horas, ligados na TV, podcast do canal do Observatório da TV. Carla Camurati se chama Carla Camurati mesmo, não é um nome artístico. E também é Carla com C, não é Carla com K. Carla de Andrade Camurati. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 14 de outubro de 1960. Portanto, recentemente completou 63 anos de idade. Ela é descendente de italianos, como o seu sobrenome não nega, e os seus dois avós, o avô paterno e o avô materno, exerceram sobre a sua vida uma grande influência, por assim dizer. Além de uma das avós, a dona Selima. Dona Selima foi determinante para que a Carla Camurati escolhesse o caminho das artes como exercício profissional, mas já chegaremos aí. Carla Camurati, filha de dona Ana Maria e do seu Sérgio, seu Sérgio que era filho de Enrico Camurati. O cozinheiro, ele veio da Itália para o Brasil, trabalhou no Hotel Glória por algum tempo, mas depois consagrou-se como cozinheiro do Copacabana Palace, na infância ali para princípios de adolescência da Carla e da sua irmã também. Então era muito comum que na infância das meninas elas acompanhassem o avô, especialmente em fins de semana, em datas especiais, e servissem ali de cobaias para experimentar os pratos que ele fosse preparando para os hóspedes desse hotel, que é uma referência de hotel de luxo para nós brasileiros e mesmo para muitos estrangeiros que, quando vão ao Rio de Janeiro, fazem questão de se hospedar lá. Carla Camurati, de um lado, tinha esse avô muito companheiro que morava com ela na infância na mesma casa, em Botafogo, onde ela nasceu e cresceu, e de outro tinha o avô materno, que era cientista da Fundação Oswaldo Cruz. E esse avô exerceu nela uma grande influência, a ponto dela desejar ser médica na infância, ali naqueles anos de passagem para a adolescência. Isso passava pela cabeça da Carla Camurati, tanto assim que quando chegou a época de fazer faculdade, ela foi cursar a faculdade de Biologia na futura Unirio, que no tempo em que ela estudou chamava-se FEFIERJ. Pois bem, eu anoto umas coisas assim para não falar errado, especialmente essas instituições que às vezes não existem mais ou mudaram de nome, enfim. Carla Camurati não pensava em ser atriz. Como eu disse, ela queria ser médica e chegou a iniciar um curso universitário de biologia. Mas, depois de uma infância em que não pensava nessa possibilidade, uma infância regada a muitas brincadeiras e tardes diante da televisão com a irmã, às vezes obrigando a irmã a assistir o que ela queria por ser mais velha, e gostando muito de Batman, de Neon Gênio, A Feiticeira, Sessão da Tarde, coisas que foram moldando referências, gostos, daquela pequena Carla ainda, a Carla Camurati entendeu que talvez ela tivesse uma inclinação que deveria ser levada a sério profissionalmente em relação à dramaturgia, às artes cênicas, por conta de um conselho da avó. Foi no momento da vida em que ela não estava tão empolgada depois de cursar 1 ano de biologia. Então, segundo a própria Carla Camurati conta, ela
um dia estava na lanchonete, uma lanchonete que não existe mais, infelizmente, que ficava em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá, a Chaica, e ela, tomando um café ali, refletindo, resolveu então largar os estudos de biologia, jogou os cadernos no lixo e dirigiu-se para um curso de interpretação que estava sendo oferecido. À frente desse curso estavam os atores Busa Ferraz e Gilda Guilhom. Pois bem, disso ela fez esse curso, depois fez um curso com a Miradade, né? Nessa época conheceu ali como colegas de curso Cazuza, Bebel Gilberto, Rosane Goffman, também Pedro Cardoso, né? E afirmou-se como uma atriz ou uma profissional da dramaturgia, mesmo que ela depois não seguisse essa carreira, né? De uma forma muito mais feliz, com muito mais satisfação em torno do que estava fazendo, do que se tivesse cursado todo o curso de biologia e ido trabalhar com isso, né? Pois bem, quando criança, Carla Camurati, ela não tinha exatamente um comportamento masculinizado, até porque desde pequena se acostumou a ouvir que era muito bonitinha, tinha olhos muito bonitos, um sorriso, etc, etc. Depois, quando cresceu, começou a reparar também que tinha um corpo interessante aos olhos de quem visse, digamos assim, né? Aquilo podia facilitar caminhos para ela, até no próprio teatro, enfim, por conta de uma estereotipação dessa visão de uma moça loirinha, bonitinha, enfim, mas ela sempre quis o contrário disso, né? Quando criança, inclusive, ganhava do pai brinquedos que, em geral, eram brinquedos para meninos, né? E jogava futebol com os meninos, só deixou de jogar quando os seios ficaram grandes demais, foi tirada dos times, né? Para que não se machucasse, enfim, mas aquilo não a agradou tanto, ela queria continuar jogando, né? Não havia essa busca por uma feminilidade previsível, acho que a gente pode dizer isso, né? E a Carla Camurati então chegou ao começo da idade adulta, entendendo-se como a trilhar um caminho artístico, mas fugindo dessa coisa de ser uma menininha bonita e que isso trilhasse as escolhas dela pelos papéis e dos papéis por ela também, né? Pois bem, o primeiro trabalho profissional de Carla Camurati como atriz foi interpretando a cor laranja, um meio termo entre o amarelo e o vermelho, né? Na peça do Ziraldo, Flickits. E como atriz no teatro, ela também participou, por exemplo, de espetáculos como Drácula, com Raul Cortez também, né? Batom e Paraquedas e Cartas Portuguesas, entre outras coisas, né? Na televisão, em 1981, ela faria os seus 2 primeiros trabalhos. Um episódio da série Amizade Colorida, chamado Gatinhas e Gatões. O protagonista e personagem fixo dessa série era o Antônio Fagundes, no papel de um fotógrafo chamado Edu. E junto com a Carla, nesse episódio, esteve também Tamara Taxman, que interpretava a mãe da personagem dela. O Edu se envolvia com ambas, mãe e filha. E isso causou uma celeuma de moralismo ou de falsos moralistas. Essa série causava muita celeuma por conta desse comportamento desprendido amorosa e sexualmente que tinha o Edu. Então a série acabou durando menos que uma temporada inteira naquele ano de 1981, né? No final desse mesmo ano, em setembro, a Carla Camurati estreou na sua primeira novela, que foi Brilhante, do Gilberto Braga. Ela havia feito testes com o Daniel Filho, produtor e diretor dessa novela, para um dos papéis jovens que acabaram ficando para Fernanda Torres e Neuza Caribé, né? E depois chamaram-na para fazer um papel que seria inicialmente da Nadia Lippe, mas ela não pôde fazer. E o Daniel Filho então se lembrou da Carla, digamos, dos testes, né? E ela foi chamada para fazer a personagem Sônia, que era uma jovem um pouco contestadora do casamento meio falido ali dos seus pais, o Bruno e a Regina, que eram o Jardel Filho e a Célia Helena, né? O Bruno, que era sobrinho do Dr. Vitor Newman, que era o Mário Lago, eles eram aparentados da famosa Dona Chica, a Fernanda Montenegro, mulher do Dr. Vitor, né? Essa foi a primeira novela da Carla Camurati, que até o começo dos anos 90, vamos colocar aí uns 10, 12 anos, teve uma atividade relativamente intensa na televisão.
junto com o cinema, especialmente, né? Mas, na televisão, Carla Camurati, embora tenha feito trabalhos que marcaram o público, né, que são bastante lembrados, fazem com que ela seja reconhecida na rua, até hoje, enfim, ela, mais ou menos como a Fernanda Torres a respeito de Selva de Pedra, que foi feita em 1986, ela vivia um conflito, né? A televisão pagava bem, dava alguma estabilidade, né? Conforme você aumentasse o seu estrelato, pagava melhor ainda, né? E era uma coisa mais segura do que o cinema e o teatro. Mas, ao mesmo tempo, ela estaria presa, né? Estaria sugestionada ali na televisão, as escalações, envolvendo o nome de Carla Camurati para fazer mocinhas que chorassem, que sofressem, que fossem um pouco burrinhas ou ingênuas demais, como queira, né? E ela não queria isso, queria fazer outros tipos de papéis, não ficar presa a essa coisa engessada que a televisão faz com muitos artistas, pelo menos durante uma fase considerável das suas carreiras, né? Logo depois de Brilhante, ela fez o papel de Olívia, uma aeromoça na novela Sol de Verão, do Manuel Carlos, que chegou, a certa altura da novela, a formar um triângulo amoroso com a Clara, que era a Débora Bloch, e o Abel, um rapaz que era surdo e era mudo, né? Papel do Tony Ramos. Em seguida, ela fez uma outra novela que também tinha o Tony Ramos, mas o triângulo amoroso dela ali era com o Antônio Fagundes e a Irene Ravache. Ela fazia a Bárbara, irmã da Antônia Regina, que era a Irene, interessada lá no João Maria, que era o papel do Fagundes, no Champagne, novela do Cassiano Gabos Mendes, exibida entre 83 e 84. 3 novelas das 8. Então, Carla Camurati estourou como um sucesso jovem, né? E bonita, como ela sempre foi, como ela é até hoje, enfim. A televisão estava cumprindo ali o seu papel, lançando esses novos nomes, e junto com ela nessa época, por exemplo, o Miguel Falabella também, né? Inclusive fez Sol de Verão junto com ela, foi a primeira novela dele, né? Segunda dela, enfim. Em 1984, ela interpretou, entre 84 e 85, a personagem que é o maior sucesso da sua carreira e que agora muita gente vai poder ver pela primeira vez com a chegada dessa história ao Globoplay. A Bebel, da novela Livre para Voar, do Walter Negrão, a novela das 6. Nessa novela, ela interpretava ao lado do Tony Ramos, que era o Pardal, um homem meio sem rumo na vida, fugindo de uma injustiça, que ele era acusado de um assassinato que não cometeu, né? E por isso tinha que partir para bem longe, foi parar em Poços de Caldas, Minas Gerais, né? E lá ele acaba conhecendo, se apaixonando por uma moça que usa o nome de Cristina para se infiltrar na sua própria fábrica de cristais, para descobrir quem realmente são aqueles empregados, o que eles acham dela, do pai dela, da própria empresa, e acaba se descobrindo a partir disso várias tramóias, várias atitudes de mau caráter de gente envolvida com a fábrica de cristais, e ela infiltrada na empresa como o que a gente chama de moça do cafezinho, né? E quando o Pardal descobre que a Cristina não é Cristina, etc., enfim, há uma crise ali porque ela mentiu, é rica, etc., etc., né? Essa personagem era uma mocinha tradicional que sofria, que chorava, que não descobria as coisas mais óbvias da novela, ali da fábrica de cristal, porque senão a novela acaba, né? É como o casal da novela ir ao altar e se casar. A novela acaba em 20 capítulos, você não pode resolver isso tão rápido. Então ela tinha que não ver o óbvio ali, abrir uma gaveta, não achar o documento, ser apanhada na hora que está com o papel na mão, esse tipo de coisa. Isso incomodava a Carla Camurati, né? Não só nessa novela, mas se ela fizesse repetidos papéis assim, da mocinha não muito inteligente, né? Então ela procurava não fazer, dentro do possível, né? Claro que como contratada de uma emissora, quando você chega nessa posição, chega uma hora que você não pode ficar recusando tudo, né? Você pode recusar um ou outro, mas não todos. Pois bem, na mesma época de Livre para Voar, ela gravou uma das fases da minissérie O Tempo e o Vento, que foi dirigida por Paulo José, escrita por Doc Comparato a partir da obra de Érico Veríssimo. A fase que a Carla Camurati faz é até Iniaguá. Nessa fase, uma personagem que atravessa quase toda a história, que é a Bibiana, que é a sogra da personagem dela, a Luzia, é interpretada pela Lilian Lemmert, né? Luzia se casa com o filho da Bibiana e do Capitão Rodrigo, que é o Bolívar, vivido pelo Daniel Dantas.
é uma moça que tem sérios problemas psicológicos e não se encaixa, criada longe de Santa Fé que ela foi. Ela era neta do seu Agnaldo Silva, um comerciante, salvo engano meu, né, um homem de posses, que era o papel do Jackson de Souza. A Luzia, ela estranha muito a vida que ela tem que levar morando em Santa Fé e casada com Bolívar, e detesta a sogra, a Bibiana. Há muitos conflitos em torno delas, né? E o filho dela acaba sendo criado pela avó depois que ela falece, né? O filho dela é o Licurgo, que adulto, mais velho, vem a ser o Armando Bogos, e a avó envelhecida, Dona Bibiana, é a Lélia Abramo. Na outra fase, o Sobrado. E é um grande desempenho da Carla Camurati nessa minissérie, né? Depois ela voltaria às novelas apenas em 1988 com o mesmo autor de Livre para Voar, Walter Negrão, fazendo a Marília em Fera Radical. Marília não era como a Bebel, né? Marília era uma moça mais voluntariosa, acostumada a ter tudo que quis, muito mimada, filha única, né? Filha única do seu Donato Orsini, que era o Elias Glazer. E a família dela e a família dos Flores, liderada pelo seu altino, que era o Paulo Goulart, eram muito amigas e se relacionavam economicamente, eram sócias, né? E ela estava noiva do filho mais novo do seu altino, que era o Heitor, papel do Thales Panchacon. Mas, na verdade, ela gostava mesmo, ou achava que gostava, do Fernando, que era o José Maia. Fernando este que se interessa bastante pela Cláudia, a forasteira bonita que chega lá para se vingar de todo mundo, que é a Malu Mader. Então a Marília era uma personagem que a Carla poderia fazer de uma forma que não a deixasse enfadada, porque não era uma mocinha tradicional, e nem mocinha da história mesmo ela era, né? Não era uma vilã, mas era uma antagonista, rivalizava com a Cláudia ali entre aqueles dois irmãos, né? É capa da trilha sonora da novela, inclusive, né? Com a sua jaqueta de gola de lã de ovelha, que marcou o figurino, né? Já que nem sempre estava tão frio para ela usar aquela jaqueta, mas ela gostava muito para marcar uma presença, marcar um estilo realmente da atitude daquela personagem, a Marília, né? Que no fundo era uma grande menina mimada, que precisa aprender a viver e afirmar o seu amor verdadeiro com um homem que a ame realmente, que não era o caso do Fernando, mas sim do Heitor. Pois bem, Heitor este, que era interpretado pelo Thales Panchacon, como eu disse, com quem a Carla viveu um romance bastante longo, né? Eles tiveram um relacionamento de mais de 10 anos, né? Entre os anos 80 e 90. Já viviam esse relacionamento quando fizeram Fera Radical juntos. Depois dessa novela, Carla Camurati protagonizou mais uma vez uma história da faixa das 6, escrita pela Regina Braga, que é Pacto de Sangue. Uma história que estreou quase que completamente já gravada. Foi uma experiência da TV Globo, dirigida pelo Erval Rossano. Não deu muito certo, não é uma novela tida por memorável, né? E a personagem da Carla Camurati se chamava Aimee. Era uma professora que estava envolvida diretamente com as lutas dos abolicionistas, né? E acabava se envolvendo amorosamente com um juiz inicialmente escravocrata, Dr. Queiroz Antunes, que era o Carlos Vereza, né? Depois dessa novela, Carla Camurati participou de algumas produções do SBT na televisão. Ela foi a Catarina, uma das personagens principais de Brasileiras e Brasileiros, uma novela que começou escrita pelo Carlos Alberto Sofredini, depois foi assumida pela Cláudia Dalla Verde, pelo Tacos e pelo Perito Monteiro, um projeto liderado pelo Walter Avancini, com quem ela teve ali algumas faíscas, alguns atritos, talvez a gente possa dizer assim, mas nada que tenha atrapalhado, ao contrário, né? Eles até passaram a se dar muito bem. E depois disso, com o mesmo diretor, Walter Avancini, ela foi a Priscila, um interesse amoroso ali, uma namorada do viúvo Arthur, que era o Flávio Galvão, personagem título de uma série do Gustavo Barrios, um original argentino, né, que era O Grande Pai, entre 91 e 92 no SBT. É uma série muito legal essa, O Grande Pai, inclusive. Fora alguma coisa como Você Decide ou algo assim, a trajetória de atriz da Carla Camurati na televisão acaba por aí. E nós poderíamos, levando em conta apenas isso, encerrar o nosso Vale a Pena por aqui, né? Mas é claro que nós não podemos deixar de citar que, embora não se dedique à televisão
como atriz já há cerca de 30 anos, Carla Camurati, enquanto fazia muita TV e depois que deixou de fazer, consagrou-se no meio do cinema brasileiro, como atriz e também como realizadora, além de, no teatro, ter dirigido montagens audaciosas, grandiosas, de óperas bastante conhecidas. Nesse campo da direção de óperas, nós podemos citar La Serva Padrona, de Pergolesi, Madame Butterfly, de Puccini, Carmen, de Bizet, O Barbeiro de Sevilha, de Rossini e Rita, de Donizetti. Ela dirigiu todas essas óperas, uma ou outra salvou Romeu até mais de uma vez, né? Em mais de uma temporada, com realizações espaçadas, né? E no cinema, como atriz, Carla Camurati estreou mais ou menos na mesma época que começou a fazer televisão, num filme do José Antônio Garcia chamado O Olho Mágico do Amor. E aí surgiu uma parceria que durou algum tempo nos filmes desse realizador, com a presença da Carla. Ela também fez Onda Nova, fez A Estrela Nua, Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, Cidade Oculta, Eternamente Pagu, no papel da Patrícia Galvão, a Pagu, com direção da Norma Bengel, né? O Corpo, La Marca e estreando como diretora e também interpretando, A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. Em direção de cinema, é muito importante a gente destacar que a Carla Camurati dirigiu um filme que foi realizado, foi gestado com dificuldades de dinheiro e de condições de se fazer nos primeiros anos da década de 90 e foi lançado, salvo erro meu, em 95, o filme que é considerado o marco do que se chama cinema brasileiro da retomada. Depois de uma grande dificuldade, praticamente se sepultar o cinema brasileiro, já que não havia nenhum incentivo do governo, nenhuma maior inclinação das empresas em investir em cinema, né? Então era muito difícil, a não ser as pessoas muito endinheiradas que pudessem bancar os seus próprios filmes, que são uma minoria, como eram naquela época, né? E mesmo assim, não é a mesma coisa, porque você não tem incentivo para fazer, nem para distribuir, nem para exibir, nem espaço garantido, nem nada disso, né? Não havia políticas de incentivo, muito menos dinheiro. Então é muito importante destacar que a Carla Camurati é uma das diretoras de cinema hoje mais importantes do Brasil e diretora do filme que marca essa retomada do cinema brasileiro, que é nenhum outro senão Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, protagonizado pela Marieta Severo no papel título, né? E também com Marco Nanini, com Norton Nascimento, um grande elenco, né? Esse filme que é muito importante, realmente. E além dele, a Carla Camurati também dirigiu Copacabana, que é estrelado também pelo Marco Nanini, com participação do Pietro Mário, da Laura Cardoso, né? Da Miriam Pires, um filme muito bom que fala sobre Copacabana e sobre envelhecer em Copacabana, né? Irma Vap, O Retorno, que retomava com Marco Nanini e Neila Torraca a trajetória de êxito deles de mais de 10 anos da peça de teatro Irma Vap, né? Que teve direção, salvo erro meu, no palco da Marília Pêra, né? E também Serva Padrona no cinema, né? Que a versão de cinema, inclusive, foi lançada já depois do falecimento do Thales Panchacon, que ocorreu em 97, né? E, mais recentemente, o documentário 8 Presidentes e um Juramento, que fala desse Brasil de uma política tão convulsionada de 40 anos para cá, né? Esse Brasil do fim da ditadura, da nova república, e vem José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, etc, etc, né? Até chegarmos aqui agora ao governo do presidente, do mandato anterior agora do presidente Lula, né? Jair Bolsonaro. Também é importante nós frisarmos que Carla Camurati, enquanto não está fazendo um filme, produzindo outro, escrevendo outro, fazendo um documentário, enfim, fazendo curtas-metragens, que ela fez alguns, né? Também desenvolve há muito tempo um trabalho de fomento do pensamento cinematográfico, por que não dizer, nas escolas, Brasil afora, com as crianças, né? Já há cerca de 20 anos ela tem um envolvimento com o Festival Nacional de Cinema Infantil, salvo engano meu, esse é o nome do evento, né? O nome da iniciativa, e também com o A Tela na Sala de Aula, que produz filmes com base em conteúdos que serão efetivamente usados, aproveitados na sala de aula para que, de uma outra forma,
que tem uma cara de entretenimento até, você possa fixar no aluno um conteúdo que talvez fosse um pouco mais maçante, enfim, facilitar o aprendizado, né? Usar o cinema e o audiovisual como ferramenta de aprendizado da criança e do adolescente nas escolas. Isso é muito importante e é muito legal, né? No meu tempo de escola, a gente assistia filmes que não eram pensados para aquilo, né? Filmes tradicionais em videocassete e não tinham muito o que fazer com a gente no dia que faltou professor, enfiavam lá numa sala, colocavam o menino maluquinho lá pra gente assistir, né? Coisas assim. E não que não fosse bom, o Menino Maluquinho, inclusive, é um filme muito bom, mas não havia maiores consequências dessas coisas que às vezes a gente assistia na escola, né? Ao contrário dessa coisa pensada, desenvolvida pela Carla Camurati. E como se não bastasse tudo isso, entre 2007 e 2014, ela foi presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma atuação a mais em nome da defesa, da preservação e da abertura desse espaço a mais gente para que aproveitasse no Rio e até a gente de fora dele, né? Eu que sou aqui de São Paulo, valorizar e recuperar o Teatro Municipal do Rio para o povo, para a população. Durante a gestão da Carla, inclusive, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi reformado, uma reforma cara, relativamente demorada, mas que sempre vale a pena em relação a bens de todos nós, como é o caso deste, né? Então, ainda tem muito para queimar, como eu disse, né? 63 anos de idade apenas, a Carla Camurati, que é muito mais do que um rostinho bonito. E que você pode ver agora como atriz em Livre para Voar, que está recuperada no Globoplay. E acompanhe os filmes dela, procure assistir se você não conhece. Fera Radical, que ela fez, também já está no Globoplay, né? Enfim, é uma artista de variados talentos e que já tem dado, ao longo de todos esses anos, né? Mais de 40 anos de vida artística, muitas contribuições para o cenário da arte no Brasil, merece o nosso reconhecimento em vida, que ela tem ainda muita pela frente. Caso ela assista, eu espero que a Carla Camurati goste do nosso programa. Você que é admirador do trabalho dela também. E na próxima semana estamos de volta com mais um Vale a Pena. Um abraço, obrigado.